De você permitir eu dei muita sorte, Juliana, porque eu comecei muito cedo, com 15 anos. Eu estou agora com 61. Então, são muitas décadas trabalhando com isso. E as experiências iniciais que eu tinha de saídas do corpo, na adolescência, eu não tinha com quem conversar. Não havia livros para eu ler. Então, eu tive que ir indo por tentativa, erro, acerto, observando que aquilo acontecia. Eu fui me acostumando muito cedo, então eu sentia a necessidade de estudar, senão eu não entenderia o que estava acontecendo e não ficaria nunca em paz comigo mesmo. Aí eu frequentava no Rio de Janeiro os sebos, né? Adolescente, comprava livro espírita, ocultista, teosófico, eu sempre li de tudo. Como eu tenho a memória boa, eu ia observando os trechos que falavam sobre saídas do corpo, com as suas abordagens variadas, e encaixando no que eu estava sentindo. Então eu via claramente, determinadas coisas realmente iam ao encontro do que estava acontecendo e outras coisas não tinham nada a ver, a opinião pessoal de alguém, X ou Y, sobre aquilo. Então eu já tive um embasamento de teoria grande, mas baseado na prática, porque uma coisa, você vai ter muita gente igual você que experimenta muita coisa e não tem cabedal para entender o que está rolando. Sim. Por outro lado, tem um monte de gente que estuda tudo e não tem experiência nenhuma. Total. Eu pude juntar as duas coisas, Exato. a parte teórica e a parte prática, para poder fazer um equilíbrio. E aí, como eu fui me acostumando de forma normal com tudo isso, ficou dentro do meu hall de personalidade, meu jeito. Eu vou cortar o cabelo, por exemplo, né? Aí sento lá, o cabeleireiro começa a contar algumas coisas para mim. Aí alguém que está ali esperando fala, mas você mexe com isso? Outro fala, eu te vi no YouTube. E ele já começa a perguntar, aí, né? Daqui a pouco tem 6, 7 pessoas, eu estou explicando alguma coisa. E de forma normal. Total, eu vi o programa do Projeto Farol de como é que chama? De confraternidade. Todo mundo junto. Todo mundo ficando perguntando pro Wagner tudo. Aí eu falei, gente, que maravilhoso. Ele veio aqui e ficou de... Agora, a gente pode estudar tudo o que for e a gente sempre vai saber muito pouco diante do infinito, né? Porque conhecimento não é sabedoria, né, Juliana? Porque o mundo está cheio de gente com um monte de conhecimento fazendo lambança. Sabedoria é você juntar o conhecimento com amor, ética e alegria num conjunto, gerando uma manifestação melhor. Ou usar o conhecimento com sabedoria. Mas aí é que está. O conhecimento em si não é sabedoria, porque o conhecimento é uma ferramenta, não é boa ou ruim, uma ferramenta para erradicar a ignorância. Se você não tem ignorância, não há medo. Se não tem medo, você vai em frente, porque o medo é a grande barreira. Então, o conhecimento tem uma coisa legal, ele alarga teu raciocínio. Entretanto, a mente da gente pode criar uma armadilha. Você acumular tanto conhecimento, ficar prisioneiro do que você sabe. Sim. A história está repleta de exemplos disso, de intelectualismo frio e barato, em que a pessoa supostamente entendia tudo menos a si mesmo e não entendia ninguém fora dela mesma. Outra, criação de sistemas variados, baseados só no intelecto, excluindo todo mundo fora daquele sistema e chamando todo mundo de burro fora daquilo. Então, o conhecimento, só pela via do intelecto, ele aumenta o ego do intelecto, ele se torna uma armadilha, uma prisão do ego. Agora, o conhecimento, quando ele é usado com amor, alegria, dá vontade de compartilhar. Se o outro não sabe, você quer ajudar que o outro saiba, ele te libertou. Então, conhecimento não é bom ou ruim. Para alguns ele prende, para alguns ele liberta. Quando liberta, isso é uma alegria, porque você começa a ter visão de conjunto e você sabe que cada coisa pode ter várias abordagens. E não existe abordagem absoluta. Na Terra, tudo é relativo. Então você começa a compreender diferentes abordagens e nomenclaturas, às vezes, um monte de nome para uma coisa só. Se você perceber que tudo é a mesma coisa, você não vai ter conflito, porque você sabe que é apenas uma abordagem diferente. E toda abordagem nunca vai compreender o infinito, porque ela é relativa. E o absoluto, como é que nós vamos entender de mente relativa? Então, o conhecimento ele é legal. E eu pude estudar muita coisa, aprofundar, sempre li muito. Mas sempre no sentido de ampliar a consciência. E as experiências práticas, elas iam me dando know-how prático daquilo que eu estava estudando. Sim. Aí eu fiz um conjunto disso tudo.